Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Vera Amaral, que é psicóloga e também diretora fundadora da Latitudes, Cooperativa de Apoio Psicológico e Psicopedagógico. Muito boa tarde, Boa Vera. tarde. Hoje viemos com o tema orientação vocacional em crianças e adultos. E vamos começar então como é que é feita a orientação vocacional para crianças e depois, em seguida, para adultos. Neste preciso momento, o que está em funcionamento da parte do Ministério da Educação e, paralelamente também, neste caso, com as áreas da psicologia, tem a ver com os programas que são feitos ao 9º ano, em que muitas vezes vai-se falando já desde o primeiro ciclo na questão das profissões, tomar consciência das profissões. Isso é o primeiro passo que muitas vezes vai ajudando aos meninos e às meninas a terem consciência numa fase muito inicial, muitas vezes a partir do primeiro ciclo, a ter-se tomado a consciência que há várias profissões diferentes e que as pessoas têm vários trabalhos. Posteriormente, chega-se ao 9º ano, paralelamente com todos os programas que vão sendo feitos a nível das várias áreas de estudo, chega-se ao 9º ano e tem-se de decidir quais são as áreas que se é, neste caso, para humanidades, eventualmente já é para uma área científica ou natural, se é para a área de artes, ou até mesmo para outras áreas a nível de cursos profissionais. E o que acaba muitas vezes por acontecer é, nessa altura, no 9º ano, é desenvolvido um trabalho com os psicólogos educacionais que existem nas escolas, ou até mesmo outros técnicos de orientação vocacional que existem nas escolas, porque houve uma série de carreiras desde há muitos anos de técnicos que foram de facto formando-se unicamente na orientação vocacional, ajudando até mesmo os alunos a poderem fazer um conjunto de provas, associados também a uma entrevista, para poderem perceber quais são os gostos que as crianças têm, numa primeira fase, e paralelamente, crianças, agora adolescentes, e paralelamente aplicar as provas para confirmar se é coincidente ou não, efetivamente, estes gostos que as crianças têm. E depois devolver esses resultados, neste caso, à família. O que acaba por acontecer é, como há de facto um conjunto de normas, e atualmente muitos dos técnicos que estão são 1 ou 2 técnicos associados a um agrupamento, e estamos a falar de agrupamentos que têm mais de 3.000 alunos, distribuído por vários anos, o que nós muitas vezes temos é um programa que os programas de orientação vocacional acabam por ser implementados, mas nem sempre à espera e se calhar feito da melhor forma, porque a carga horária é elevada. E, paralelamente, toda a necessidade que estes psicólogos e estes técnicos muitas vezes fazem para além da orientação vocacional. O que faz com que muitas vezes alguns dos pais vão procurar efetivamente ajuda fora. E tenta-se de fazer sempre a avaliação num contexto privado, por exemplo, tenta-se sempre efetuar uma avaliação aplicando um conjunto de provas, que são, neste caso, do âmbito a nível de se identificar quais são as preferências, explicar-se aos pais e depois tentar-se perceber se eventualmente aquilo que a criança, neste caso o adolescente, gosta, é coincidente também com as perspectivas que os pais têm. Que isto às vezes é um bocadinho diferente e difuso. O adolescente às vezes até pode ter um projeto de vida, e alguns de facto já o têm, nem sempre é coincidente com as expectativas que os pais têm. Pronto, e às vezes há aqui a necessidade. Há um conflito, efetivamente. É algo muitas vezes que de facto alguns miúdos acabam por ir efetivamente para uma área que não é bem aquela que eles gostam. Outros acabam por ir para outra área para evitar, por exemplo, as matemáticas. Mesmo que possam ter percepção que até gostariam da área, por exemplo, de artes, como não dominam a matemática, então acabam por ir para outras áreas. E até mesmo em alguns casos, e isso muitas vezes é trabalhado também, em algumas situações, alguns pais que verificam que não têm a possibilidade de conseguir conciliar, neste caso, a contribuição para uma universidade. Há as universidades públicas e privadas, e muitas vezes os pais começam a fazer contas de colocar um filho, por exemplo, numa universidade, mesmo que seja à porta de casa, e às vezes falamos à porta de casa é ir para Lisboa, se for aqui na área a nível do distrito de Lisboa, em alguns casos estamos a falar de passos que é muitas vezes 1/10 do ordenado existente lá em casa. Isso implica um custo enorme. São coisas que são muito difíceis de serem geridas,
porque nós temos aqui aqueles que têm essa possibilidade e muitas vezes podem ter miúdos que já sabem e conseguem escolher e facilmente vão, e depois temos aqueles que de facto estão indecisos, e depois temos também outra parte da população que é significativamente alta, que efetivamente não tem possibilidade de ir para a universidade, não é porque não quer, é porque eventualmente neste momento não tem possibilidade de conseguir pagar as propinhas, as deslocações, as alimentações, os livros e todas as situações inerentes, porque a faculdade não é só as propinas que se paga efetivamente para as aulas serem dadas, é tudo o resto. Isso é um orçamento significativamente pesado. Muitas vezes parte do trabalho de um psicólogo é muitas vezes ajudar a orientar a família, mesmo nestas situações, em poder fazer algo mais gradual e poder eventualmente ver as várias possibilidades e colocar isso, se for mesmo um objetivo a nível até mesmo de qualquer adolescente, ajudar a pôr isso no projeto de vida, mas possivelmente numa fase a posterior, quando também o próprio adolescente tiver capacidade de poder se autossustentar e colocar, ok, se eu quero, por exemplo, ir para a universidade e tirar física, porque não tirar até mesmo a possibilidade física e ser eu a pagar as propinas? E arranjar eventualmente um trabalho que me ajude a efetuar isso. No caso, a nível de adolescentes que eventualmente tenham dificuldades depois de conseguir assegurar, o que se tenta, neste caso, fazer é criar alternativas e ensinar-se as várias possibilidades, de maneira que mantenham-se portas abertas. Porque em momento algum, em qualquer momento da nossa vida, nós temos portas fechadas. Temos a percepção de que qualquer coisa fechou. O que muitas vezes nós necessitamos de fazer com aqueles que não sabem é, pelo menos, muitas vezes faz-se o processo por eliminação, que é o que é que não se gosta. O que é totalmente insuportável imaginar, por exemplo, a fazer. Porque assim será mais fácil, aos poucos, ir ajudando, pelo menos, a criança a identificar-se. Se não sabe o que gosta, pelo menos o que não gosta, às vezes pode ser mais fácil identificar-se. E, aos poucos, ir-se lá por eliminação. E ajudar muitas vezes os pais a poderem gerir até mesmo a paciência nestas situações, porque muitas vezes o que se está à espera é que se tenha uma resposta na ponta da língua. Quando de facto muitas vezes a própria criança, neste caso o adolescente, não tem esta percepção do que é que isto implica. O que muitas vezes é também recomendado desde o início é a possibilidade que alguns pais já o fazem, que é irem até mesmo com as crianças e depois mais tarde os adolescentes a uma série de experiências. Quando falamos a uma série de experiências, é levarem às vezes os miúdos até mesmo para o trabalho, para perceberem o que é o trabalho prático, mesmo que, por exemplo, o senhor possa de facto ir para o mercado, levar até mesmo a criança, para ir tomar consciência, se é por ali ou não. Se o senhor for, por exemplo, um camionista, levar até mesmo uma criança numa viagem curta, porque isto vai permitir a criança estar em contato com o mundo real, com o mundo do trabalho. Isto dará a possibilidade da criança perceber, é por aqui ou não. Porque até pode ser. Até a criança pode se sentir feliz a fazer este tipo de trabalho. E a seu tempo. Dar a possibilidade, pelo menos, de ir-se percebendo. E até mesmo fazer essa junção, por exemplo, se de facto há um advogado, um médico, levarem os filhos pontualmente para poder ir aos poucos contactar com estes mundos, com depois as profissões que também estão em contato com estas pessoas, de maneira que eles possam alargar o seu mundo de referências e poderem até mesmo perceber com o que é que se identificam, para poder, a seu tempo, fazer uma boa escolha consciente. Quando isto muitas vezes não é feito e o que é percebido muitas vezes é só, neste caso, basicamente jogos, vídeo e até mesmo TV, o mundo de referências é muito curto. O mundo prático, não é? Sim. É muito curto. E a possibilidade de escolha também. E isso depois, mais tarde, quando até mesmo eles começam, neste caso, no 12º ano, que é o que é que eu vou fazer? Quando chegam ao 9º ano, escolhe-se a área mais teórica, que é a possibilidade, que são os cursos gerais, que é depois a possibilidade de se integrar na universidade. Muitas vezes, se calhar, perdeu-se aqui a oportunidade e há uma desvalorização neste momento que já se tenta combater um bocadinho, que é a questão das escolas profissionais. E algumas das nossas escolas profissionais têm ensino de qualidade, que dá a possibilidade de ingressar estes adolescentes, efetivamente, mais tarde no mercado de trabalho. E dar também as necessidades dentro daquilo que, de facto, naquela localidade, naquela zona é necessário. Porque qual é a utilidade? Temos muitos
licenciados, muitos mestrados, efetivamente, se depois não temos, neste caso, um mercado de trabalho adequado para receber esta gente toda. Interessa-nos ter, de facto, uma população extremamente letrada e depois termos muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Faz-nos com que seja mais fácil. Se calhar, ok, não temos mercado para termos de cá os nossos jovens, então é mais fácil até mesmo criarmos condições para eles emigrarem. Será que é isso que de facto Mas nós então, queremos? Vera, nós podemos pensar aqui em trabalhar com duas frustrações. Uma é eu não conseguir chegar, atingir o objetivo por determinadas variantes, não é? Família, dinheiro, localidade, quer dizer, se eu quero fazer um curso não tem ali, tem que ir para um outro lugar. Exatamente, é. Eu lidar com essa frustração. E a outra frustração é eu conseguir fazer o que eu quero e depois não ter ambiente para trabalhar no que eu quero. Uma primeira fase sim, vai não começar, depois até mesmo fazendo um ponte para o adulto. Muitas vezes o que vai acabar por acontecer é eu estar a trabalhar e sentir que é só mais um dia. Muitas vezes é esse o primeiro sinal quando nós começamos a perceber que aquilo não... Ou nós estamos naquele momento em que é basicamente muita coisa a acontecer na nossa vida, ou se o resto está um bocadinho mais balizado e nós sentimos que é só mais um dia no trabalho, aí às vezes é o primeiro sinal de que aquilo que tinha a dar, eventualmente já deu. Por isso é que em determinados momentos, até mesmo os trabalhos que têm muitas vezes horários regulares, em alguns casos a possibilidade até mesmo de desmotivação, de ser um trabalho regular, para algumas pessoas que têm determinadas características psicológicas, isto é excelente, sem sombra de dúvida, porque ajuda a manter a rotina e há pessoas que de facto necessitam desta rotina para se sentirem seguras. Outras pessoas que muitas vezes têm uma série de competências e traços associados à criatividade, de estarem em trabalhos rotineiro, este tipo de pensamento é de género, é só mais um dia, quando é que chega à sexta-feira, quando é que chega ao fim de semana. Todos nós adoramos o fim de semana, quer dizer, todos nós, a maior parte das pessoas adora o fim de semana porque é aquele fim de semana em que nós estamos relaxados, estamos sem aquela questão dos horários, mas paralelamente, muitos de nós gostam de facto daquilo que fazem. Quando se começa a sentir regularmente que é só mais um dia, não se chega, do género é sempre mais o mesmo, e quando se começam a ser os primeiros sinais que isto não está a correr bem, e que eventualmente estar naquele trabalho, ou pelo ambiente, ou porque deixou de ser motivador, pode muitas vezes, neste caso, mexer com a autoestima da pessoa ao ponto que é que eu estou aqui a fazer? Paralelamente, também muitas vezes este tipo de acontecimentos fazem-se nos balanços de vida, que nós fazemos os balanços por volta dos 30 anos, fazemos aos 40, fazemos aos 50, que são alturas em que nós estamos a chegar ao final da década e estamos a tentar perceber o que é que nós conquistamos, se é mesmo isto que nós queremos fazer aos 30 anos do género, se já atingimos um determinado registro, se é isto que eu quero fazer para o resto da vida, como é que concilio, no caso, neste momento, tanto dos homens como das mulheres, já se começa a verificar esta mudança, tendo em conta que se começa a constituir muitas vezes família entre os 30 e os 40 anos, começa-se a tentar perceber se é isto que eu quero fazer, paralelamente se eu quero constituir família ou não. Quando isto começa a sentir-se que está-se a empurrar, e a pessoa sente que se está a empurrar, que até faz uma série de coisas, mas continua a sentir aquela sensação de vazio, aquela sensação de falta de qualquer coisa, muitas vezes é criado, e as pessoas vão criando um pouco isso, aquela sensação de desconforto paralelo, e a partir daí vai-se continuando e criando situações de mal-estar. E muitas vezes as pessoas, em determinados momentos, começam, quando não mudam, quando não fazem um corte do género, não é nada disto, Sim. Quando mudam, muitas vezes acabam por desenvolver outros tipos de comportamentos, nomeadamente somáticos, que é quando eu começo-me a sentir mal, começo a ter mesmo ataques de pânico, ataques de ansiedade, e às vezes o que está inerente é este mal-estar e esta não mudança. Insatisfação da não mudança. Que por algum motivo não conseguiram identificar ou fazer a ligação, neste caso, de eu estar a fazer algo que eu não gosto. Que tendencialmente, quando nós vamos fazendo isto, temos esta dificuldade. Para poder rematar um pouco esta ideia, é também este registro. Há aquela velha máxima que as pessoas, ouve-se muitas vezes isto, que é ok, mas eu também não faço as coisas que eu gosto. Se nós tivermos um objetivo em que eu faço o trabalho rotineiro, mas eu sei que com aquela remuneração eu vou conseguir fazer uma série de coisas e isso implica o outro lado da minha vida, então aí
eu tenho este objetivo, eu sinto. Quando este objetivo não está lá, que é, por exemplo, pagar o curso aos filhos ou dar a possibilidade dos meus filhos terem, se este objetivo não está lá, a falta de objetivo ainda agrava mais esta sensação de desconforto. Em regra geral, nós vemos um bocadinho este tipo de situação mais tarde. Em alguns casos é quando se perde às vezes o trabalho, há uma crise, eventualmente se perde o trabalho, ou até mesmo a pessoa de um momento para o outro começou a ter uma série de dificuldades e é convidada a sair. E neste caso em concreto, pode ser uma boa oportunidade até mesmo, e há alguns serviços, há serviços a nível até mesmo de gestão de carreira, que se consegue fazer esse tipo de trabalho a nível até mesmo psicológico, e em alguns casos inicia-se um acompanhamento clínico para se ajudar a pessoa a encontrar um objetivo de vida ou a fazer um projeto de vida diferente do que aquele que tinha criado até ali, que não fez a pessoa se sentir bem. Paralelamente, também há alguns serviços, nomeadamente, chega-se a um ponto, chega-se ao IFP, para se efetuar a inscrição, muitos dos técnicos que estão lá tentam também perceber se a pessoa consegue alargar ou não o seu rol de oportunidades, para poder também ajudar as pessoas se a pessoa veio daquela área, se podemos, neste caso, alargar para outras, para ver a possibilidade da pessoa pelo menos ingressar na vida ativa. Tendo em conta que a perda do trabalho, ao ir para uma situação de desemprego, neste momento está a ser, neste caso, identificado como uma perda de um familiar ou de um animal, tendo em conta que são lutos muito intensos, porque de um momento para outra pessoa... Mexe na vida inteira da pessoa, não é? Porque a pessoa tem uma rotina e de um momento para outro é cortada a rotina. Depois esta necessidade de tentar conciliar a situação. Quando há estes processos de necessidade de mudar a carreira, a gestão, tenta-se, neste caso, com estes técnicos que existem de facto no Instituto de Emprego, ajudá-los a fazer esta primeira sinalização, para as pessoas também poderem alargar um bocadinho o leque. O alargar o leque dá a possibilidade de ter experiências diferentes. Em alguns casos com sucesso, e as pessoas começam até a serem ingressadas em uma série de programas, por exemplo, o IFP tem uma série de programas que ajuda até a criar o próprio negócio, a ter uma ideia, a fazer aqui uma série de ajudas a nível de gestão, e há um trabalho de facto bastante meritório nesse sentido, apesar dos poucos recursos que de facto o Instituto de Emprego tem. E quando se faz isso, tenta-se fazer de maneira a pessoa encontrar um caminho. Noutros casos em concreto, que se começa também a verificar paralelamente, é a possibilidade de muitas vezes haver um acompanhamento, neste caso a nível clínico, para haver o explorar de uma série de áreas. Em último caso, muitas vezes o que também acaba por acontecer, e é a maior parte das vezes o que acontece, é mesmo não sendo este trabalho, eu vou fazer outro mais parecido, porque isto eu conheço. E basicamente o que a pessoa está a fazer é mudar de um trabalho para o outro e não está a resolver uma série de coisas lá dentro. Gostaria que nos passasse aqui o seu telefone e e-mail, caso alguém queira saber mais sobre a orientação vocacional ou pedir orientação vocacional para a Latitudes, por favor. O e-mail é o geral@latitudes.org.pt. O telefone durante os dias da semana é o 934622001. Agradecemos aqui a presença da Vera Amaral no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.